Honras e glórias sejam dados a Deus Criador em nome do Senhor Jesus. Amados, eu estou com duas câmeras, então talvez você vai eu virando meio caolho, olhando para uma e olhando para outra. Mas vamos lá, amados, contente com Deus, porque Ele tem feito grandes coisas nas nossas vidas. E Ele é o único que pode mudar a tua vida, querido. Mudou a história de Samaria em 24 horas, que estava passando por fome. E a inflação estava a 1000%. Em 24 horas ela desceu a zero e a fome do país acabou. Segundo a palavra do homem de Deus, lá em Samaria. Né? Então, é esse Deus que nós servimos, adoramos e exaltamos. Assim, amigos, amados, doutores e doutoras, vamos lá. Olha só, eu tô assim meio chateado porque as pessoas fazem alguns comentários, né? E chateia a gente. Eu sou um pouco sentimental, né? Mas tudo bem. Se as pessoas acham assim, uma pessoa falou num comentário para mim: deixa as pessoas plantarem o que elas quiserem, ela vai saber que é dela que eu tô falando, e colherem o que quiserem, porque eu fiz um comentário que a plantação é opcional, agora a colheita é obrigatória, né? E ela fez esse comentário. É uma pessoa cristã, uma pessoa que eu achava que ela deveria pensar no povo de Deus, pensar nas pessoas que não têm Deus, que precisam de Deus. Mas tudo bem, é um pensamento dela, eu respeito todos os pensamentos, mas eu pensei que o pensamento dela fosse diferente, mas tudo bem. E uma outra que fez um outro comentário aí, né? E eles são de uma de religião aí, né, que eles estão acostumados com as coisas antigas, né? E eles não querem mudar, eles querem viver o antigo. Então, tudo bem, tranquilo. Aí eu fiz um post do cego Bartimeu. O cego Bartimeu entendeu a palavra de Deus e ele leu em 2 Samuel, né? Eu fiz até um post. Ele leu em 2 Samuel que Jesus era o filho de Davi. Deus fez uma promessa a Davi que daria um filho que herdaria o reino eternamente, em 2 Samuel 7,14. E ele saiu atrás do Senhor Jesus, em vez dele falar assim, ele perguntou: quem está passando aí? E as pessoas disseram para ele: Jesus o Nazareno. No entanto, ele disse: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele falou 3 vezes. Aquilo chamou a atenção do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque estava escrito lá em 2 Samuel 7,14 a promessa da vinda do filho de Davi. Deus prometeu que o Senhor Jesus viria para nos salvar. Então é isso. Se você ler a palavra de Deus e entender a palavra de Deus, e você guardar, eu poderia guardar para mim, poderia o que eu estou ensinando para as pessoas, eu poderia guardar para mim, aí tem um monte de escritos ali, ó. Se vocês olharem para cima ali, vocês vão ver, ó, tem um monte de escritos ali. Mas no entanto, eu quero dividir com as pessoas, eu estou no melhor momento da minha vida, porque era isso que eu queria, era passar para as pessoas, não morrer isso comigo. Quando eu abri esse ministério, eu fiz um pedido para os meus filhos e para minha esposa, e foi isso não morresse comigo, passar para todos aquilo que Deus tem dado para nós. E eu queria falar sobre um assunto interessante. Olha só, um dirigente de uma mesa no Congresso, deputado que conduzia a mesa, disse: eu quero pedir uma coisa a cada um de vocês. Suba na tribuna e me fale sobre sua mãe. Então o deputado que estava lá dirigindo a mesa pediu para os deputados subirem na tribuna e pedir para eles falarem sobre suas mães.
Um dos deputados no hall do salão disse: o senhor quer que nós transformemos esse lugar em um circo? Pergunta dura, hein? E a resposta dele foi essa. Ele disse: não. Eu quero que aqui seja um trono de aprendizado para mim. Cada mãe é uma rainha e tem muito a nos ensinar. Que valor você está dando à sua mãe, a seu pai? Os aplicativos da vida estão nos ensinando a desprezar nossos verdadeiros heróis. É verdade, hein? Eu fui ao enterro de uma vizinha nossa, Dona Sebastiana, mãe do Carlinhos, e lá eu comecei a mudar o meu conceito de mãe. Depois de velarmos o corpo durante toda a noite, né? O caixão foi levado até a beira do túmulo, e ali você tem aqueles momentinhos do caixão ficar aberto, né? E o Carlinhos, ele tomou a palavra e ele disse: eu quero pedir um favor a vocês, que cada um de vocês dê uma salva de palmas para essa guerreira, minha mãe. Cara, aquilo levou todo mundo aos prantos, porque só nós sabíamos o que aquela mulher passou para sustentar os seus filhos. Eu não vou entrar em detalhes para não expor muito, mas ela realmente foi uma verdadeira guerreira, uma guerreira. Todos os unanimemente bateram palmas. Quem conhecia a Dona Sebastiana sabe e conhece a história dela, essa guerreira, né? Ninguém conhecia a história da mãe dele, só ele. E nós ali vizinhos, mas quem mais conhecia era ele. E eu, quando eu comecei a estudar sobre esse assunto, eu comecei a descobrir coisas da Bíblia que eu não posso deixar escondido sobre a minha mãe. Eu não posso deixar de falar as maravilhas que o nosso Deus fez por nós. Como no livro de Esther ele deixou escrito que a nossa mãe interveio por nós. A alma que pecou no céu, ela teve que morrer. Eu acho que vocês não entendem isso. Deus é rei, Deus é monarca. Ele deixou escrito em Daniel, ele deixou escrito em Esther que ele é rei. Uma vez que ele falou: a alma que pecar, essa morrerá, a alma teve que morrer. Ela morreu. Foi condenada e morta. João 3,18 e Marcos 16,16. Quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. A palavra de Deus que fala isso. Então Deus teve, a palavra de Deus não podia voltar atrás. A palavra de um rei, ela não pode ser revogada. Deus falou: a alma que pecar no céu morreu. Isso vocês precisam... Não, se vocês não quiserem entender, não precisam entender. Lógico. O que eu estou tentando explicar é isso. Morreu. Mas o Senhor Jesus e o Espírito Santo, na pessoa de Esther, escrito, falado e protagonizado pelo povo judeu, pela nação de Israel, falou sobre isso, escreveu sobre isso, protagonizou sobre isso, para que vocês tenham o conhecimento, o entendimento, saibam o que aconteceu no céu antes de vocês chegarem na terra. Eles assumiram todos os riscos para salvar você. Porque a alma que pecou morreu. Eles não poderiam revogar a palavra, mas eles nos deram a oportunidade de nos defendermos. E escreveu cartas, a Bíblia, livros, capítulos e versículos, fragmentou para você entender melhor a sua história. Entendeu? Isso que eu estou tentando explicar. Deus, ele fez uma coisa super interessante, olha só. Ele materializou todos os sentimentos para você sentir a morte e escolher entre a morte e a vida. Deuteronômio 30:19, eis que põe diante de ti a bênção e a maldição, a bênção e a vida, a morte e a maldição.
Ele materializou o medo, para você experimentar o medo e comparar o medo com a coragem. Se você decidir ficar com medo, morra eternamente com seu medo. Agora, se você decidir pela coragem, você tem que chegar e falar: eu não quero mais o medo. É você que terá que decidir sobre isso. A palavra de Deus ela é muito clara nesse sentido. Agora as pessoas ficam pisando na Bíblia, rasgando a Bíblia, ficam aí julgando a Bíblia nos congressos da vida. Por quê? Porque elas não conhecem, elas não sabem que ali estão informações preciosíssimas. A palavra de Deus ela vale ouro nas nossas vidas. E nós precisamos entender isso, amados. Nós precisamos buscar e entender sobre esse assunto, para que a gente não venha pecar, não venha fazer com que a palavra de Deus seja envergonhada. O que está acontecendo muito hoje é que muita pessoa está dando risada. Outro dia, eu montei uma pregação sobre Nicodemos. 2 pastores veio de noite conversar comigo, eles sempre vêm de noite, né? E falar para mim sobre dízimo. Perguntou para mim na cara dura: irmão, o que o irmão acha sobre o dízimo? É bíblico, querido? Tá lá, tá escrito. Agora, se eu vou perder seguidores por causa disso, não tem problema. Mas o importante é você saber que é bíblico, como está escrito lá. Olha aqui, meu Brasil, querido, não vamos criar nossos cair nessa de zombar, fazer piada sobre o que temos de mais sagrado, nossos pais, nossas mães, nosso Deus, porque começamos e acabamos falando do nosso Deus. Nós começamos a falar de pai e de repente nós estamos fazendo piada sobre Deus. Sabia? Eu enfrento rodinhas de parceiros de trabalho e eles falam sobre isso. Nós começamos a falar sobre pai e mãe e de repente já está falando contra Deus. E isso, cara, eu saio até de perto porque... Então você vê que o que eu estou trazendo... eu acredito sim que é novo, realmente é novo. Mas eu tenho versículos, eu tenho capítulos, livros da Bíblia. Eu tenho consciência do que eu estou falando e eu vou dar conta daquilo que eu estou falando. Deus é rei, Deus é monarca, ele habita num alto e sublime trono. Não estou dividindo. Deus é trino, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas cada um teve o seu papel distinto e eu aqui estou destacando o papel da minha mãe, o Espírito Santo que deixou a sua glória e habitou entre nós, está entre nós, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. O Senhor Jesus veio aqui, morreu na cruz do Calvário para a remissão dos nossos pecados. O sacrifício do Cordeiro, ele materializou. Qual foi o sacrifício do Cordeiro? Que foi feito antes da fundação do mundo para proteger todo o céu. Deus já havia feito o sacrifício do Cordeiro antes da fundação do mundo. É uma forma que Deus faz para proteger o céu. É sacrifício do Cordeiro. E ele ensinou, explicou, escreveu e protagonizou para as pessoas entenderem de Gênesis a Malaquias. Agora, amados, fiquem à vontade, que eu acho que que eu estou chateado das pessoas quererem criticar sobre esse assunto. Eu acho que tenho certeza, eu vou continuar pelos dias da minha vida, que eu acho que dura aí mais uns 10, 15, se muito 20 anos de vida eu vou ter, eu vou falar sobre isso. E se eu tiver menos também, o que eu puder falar, eu vou falar. Ministério Escola Reis e Sacerdotes, levando você a conhecer e a entender a palavra de Deus. Queridos amados, me perdoem se eu falei algo que desagradou vocês. Que Deus possa vos abençoar rica e poderosamente. O desejo do meu coração é que vocês sejam prósperos, que vocês sejam abençoados. Mas sem conhecer a verdade não tem jeito. Tem que conhecer a verdade. Conhecereis a verdade vos libertará.
Ministério Escola Reis e Sacerdotes, levando vocês a conhecer a palavra e a entender a palavra de Deus. Que Deus possa nos abençoar em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Oh, glórias! Glórias, glórias, glórias! To speak to them that free.